Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã de sexta-feira, mais um final de semana chegando. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. Esse Deus, Pai do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos tudo. E é a Ele que nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa. Obrigado por vivermos e termos uma família, ó Pai. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã da qual faço parte, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando, ó Deus, neste devocional, assistindo depois ou ao vivo, ó Pai. Coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Pai. Deus, que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de confusão, de desânimo, de inveja, de vício, de prostituição, e que o Teu Espírito Santo verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, nos fortalecendo, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, esta é a oração que eu faço neste dia, por mim e por todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Pessoal, estamos chegando ao final hoje, depois de algumas semanas e meses, falando sobre Neemias. Hoje nós vamos chegando ao final e eu quero falar sobre restituição e reconciliação, um chamado à integridade, ou o chamado à integridade. O versículo que eu quero ler está em Neemias capítulo 5, versículo 11, que diz assim: restituí, peço-vos hoje mesmo aos seus donos as suas vinhas, as suas oliveiras, as suas casas e o centésimo do dinheiro, do grão, do vinho e do azeite, que exiges deles com juros. Interessante que nós vivemos em uma época onde a justiça e a integridade parece estar em declínio, caindo. A tentação de tirar vantagem, mesmo que às custas do próximo, é grande e está em todos os estratos da sociedade. Agora, o interessante é que Neemias nos ensina aqui no seu livro, ou seja, da mesma maneira esse ensinamento é um testemunho atemporal e nos desafia a confrontar essas práticas e a buscar um caminho de justiça e integridade. Um tempo atrás eu estava numa fila, eu fui fazer um documento, acho que fui pegar uma atualização da certidão de casamento minha e da Rosana, que era para levar para algum lugar. E eu fui o primeiro a chegar na fila. O cartório eu acho que abria às 8 horas, às 9, o cartório abria às 9 horas, e eu cheguei 8h30, não tinha ninguém. Eu cheguei meia hora antes. E faltando 5 minutos para abrir, chegou outra pessoa, um senhor já. Um senhor não, ele era mais novo do que eu, mas... Enfim. E ele começou a falar que a sociedade estava isso e aquilo, falando de corrupção, que era contra a corrupção e aquela coisa toda. E eu falei, claro, concordo contigo, nós precisamos buscar a integridade, a justiça, sermos justos. Eu cheguei meia hora antes. Na hora que a atendente do cartório veio entregar as senhas, inclusive quando ela chegou, eu dei bom dia para ela me deu bom dia, ela entrou. Então só tinha eu quando ela chegou para abrir o cartório. E logo em seguida chegou esse senhor. E quando ela saiu para entregar as senhas, ela sem querer me entregou a senha para mim 2, que estava misturado, e para ele a 1. E entregou para os outros que foram chegando depois. Aí eu fiquei ali. Aí quando eu olhei para minha senha, a senha 2. Aí eu falei para ele, olha, meu irmão, eu acho que ela entregou a senha errada. Eu cheguei primeiro, ele disse assim para mim, vale é o que está escrito.
Ele falou tanto de corrupção e sendo corruptos, falou tanto de ser justo e foi injusto, porque eu cheguei primeiro. Mas aí a moça, quando veio, ela falou: aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, é que você me deu a senha número 2. Ela falou: não tem problema, o senhor pode entrar que eu vou. O senhor pode entrar e ir direto lá no guichê. Não, mas eu tenho a senha 1. Eu falei: não. Aí ela falou assim: eu vou atender o senhor. Entre e sente que eu vou atender o senhor. E os outros todos entraram. Então, ele falou tanto de justiça, mas foi incoerente na hora de praticar. Então, se a gente pede justiça a Deus, Deus vai nos dar uma situação para sermos justos, né? E Deus me abençoou. Eu fui, que eu ia dar entrada no documento para passar em vários. Então, ela me mandou para uma pessoa que era pessoa que já assinaria direto. Ela já pegou, assinou e eu saí. Ele estava ainda para ser atendido, né? Então, Neemias, ele trata de uma situação dessa, no meio do povo. O povo estava sendo injustiçado, estava pagando demais impostos a governantes corruptos daquela época. E ele chegou ali Deus usou para resolver a situação. Então, o capítulo 5, do versículo 1 ao 5, fala sobre o peso da dívida e a opressão. Então, o clamor do povo e sua exploração parece os dias de hoje. O povo clama porque está sendo explorado. Então, a voz daquele povo estava ecoando, um povo aflito, né? Estava ecoando naquele momento. E as aflições estavam sendo sentidas em tempos como o Egito durante a escravidão. De acordo com Êxodo 3:7, o povo também suplicava lá no Egito por causa das aflições que eles passavam ali. E a mesma coisa que aconteceu no Egito estava acontecendo em Jerusalém, na cidade de Deus ali, só que era o próprio povo judeu que estava escravizando os judeus. Então a exploração que enfrentaram em Jerusalém não era diferente daquelas antigas opressões lá no Egito. A aplicação que nós podemos tirar disso aí é que nós podemos reconhecer as cadeias invisíveis nisso aí. Assim como o povo clamou em Neemias, nós somos chamados a identificar e combater as injustiças em nosso meio e em nosso dia, nos nossos dias, sejam elas visíveis ou não. E nós sabemos que o mundo espiritual atua sobre o material. Então a tendência é oprimir, gerar uma opressão. Hoje nós temos muitas pessoas que se dizem justos e não assumem seus compromissos, não resolvem, usam o nome de Deus em vão. A melhor maneira de nós usarmos o nome de Deus é honrarmos nossos compromissos. É a melhor maneira. O segundo tópico que eu quero falar aqui é o chamado à restituição e à restauração da justiça. Do versículo 7 até o 13 do capítulo 5, fala sobre isso aí, o chamado à restituição. Então Neemias confronta aqui os opressores semelhantes à coragem de profetas como Amós, lá em Amós 5:24, por exemplo. Então Neemias se levanta para exigir justiça, refletindo o coração de um Deus que deseja retidão. Nos nossos dias nós podemos fazer isso, dobrar nossos joelhos, orar pela nação, orar pelos líderes, para que Deus os use. Deus usou um rei aqui para abençoar Neemias. Deus usou Artaxerxes justamente para abençoar Neemias e indiretamente abençoar Jerusalém. Então podemos orar, em vez de ficarmos falando, discutindo, vamos falar com Deus. Agora, lembre-se que Deus é justo. Deus coloca nas nossas mãos o poder de decisão. Decisões erradas trazem consequências, assim como decisões certas trazem consequências. Então, como que nós podemos aplicar isso aqui, por exemplo? O poder do arrependimento e da ação, né? Então, Neemias não se contentou apenas com palavras, mas
instigou ações concretas. Quantas vezes Deus nos dá condições, situações para nós agirmos e na nossa negligência não agimos, deixamos de agir. Então devemos sim estarmos aptos para quando surgir uma situação que pode gerar uma mudança no comportamento de pessoas, nós agirmos, não nos omitirmos. Neemias não se omitiu em momento algum. Ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus e o que ele estava fazendo estava sob a direção de Deus. Então ele não se omitiu. Assim como os crentes não devem se omitir, mas buscar a justiça, não enganos. Nós temos vivido épocas em que tem muito engano no meio do povo de Deus também. Assim como tinha muito engano no meio do povo ali em Jerusalém. O terceiro tópico que eu quero trazer aqui é a integridade de Neemias em contraste com tudo aquilo ali. Do versículo 14 ao 19 nos mostra a integridade, ser íntegro. Então a liderança que prioriza o bem-estar do povo, nós vamos encontrar ali aquela liderança, versículos 15 a 17, que esse eu quero ler para vocês, que é interessante. Capítulo 5, versículo 15 ao 17 diz assim: Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe o pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. A integridade de Neemias. Ele mostrou isso aqui para o povo. Então, em contraste com os líderes da época, Neemias se assemelha a líderes como Josafá, de acordo com a segunda carta do livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 6. O que foi que Josafá buscou? Ele buscou o bem-estar do seu povo acima de ganhos pessoais, que é justamente o contrário hoje. Nós temos visto, infelizmente, líderes vivendo uma vida de luxúria, enquanto irmãos, membros da igreja estão necessitando de um amparo material, né? Então, como nós podemos aplicar isso aí na nossa vida, vendo aqui no livro de Neemias? A verdadeira liderança é aquela liderança que serve. A vida de Neemias desafia os líderes de hoje a buscar o bem comum e a servir ao invés de ser servido. Hoje nós temos líderes andando em carros luxuosos, enquanto membros de igrejas vão de bicicleta ou a pé. Né? Então, precisamos de Neemias nos dias de hoje. Precisamos de Neemias nos dias de hoje. E o quarto e último tópico é a aliança renovada e o compromisso com a justiça. Versículo 12 e 13 diz assim, do capítulo 5 de Neemias: Então disseram, restituí-lhes-emos, ou seja, nós vamos restituir, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. E também sacudi as minhas vestes e disse: Assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não confirmar esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: Amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a esta palavra. Renovação de aliança. Precisamos renovar nossa aliança com Deus. A promessa de seguir um caminho justo aqui, versículo 12 do capítulo 5, foi uma situação que Deus deixou bem claro que estava nas mãos de Neemias as tomadas de decisões, mas também Neemias deixou bem claro que todas as tomadas de decisões estavam sob a supervisão de Deus. Entendeu? Deus deu a Neemias autonomia, mas Neemias sabia que dependia 100% de Deus. Então, assim como o povo fez em Josué, capítulo 24, versículo 24,
ou seja, renovaram seus compromissos com a justiça e com Deus, né? Prometeram não oprimir seus irmãos. Assim como aconteceu em Josué, deles tomaram a decisão de não oprimir mais seus irmãos, aqui também. Porque eram judeus oprimindo judeus. É como se fosse uma denominação, irmãos oprimindo irmãos. Na igreja, irmãos oprimindo irmãos, igual a história de Davi. Os irmãos de Davi oprimiram Davi. Falaram para ele, sai daqui, sai de perto. Sabe? E como é que nós podemos aplicar isso aí? A lição da renovação e o compromisso da aliança com justiça. A aliança diárias, né? Com Deus. Então nós temos pessoas que querem ter aliança conosco. E tem pessoas que nós também queremos ter alianças, votos. Agora, a principal aliança é com Deus. Quando nós estamos aliançados com Deus, nós automaticamente nos aliançamos com o próximo. Por quê? Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O que significa esse amor? Uma aliança com Deus e uma aliança com o próximo. Então nós devemos diariamente vivenciar esse compromisso com Deus e com o próximo. Agora, quem é o teu próximo? O meu próximo é o meu cônjuge, meus filhos, meus parentes. Então, existem os próximos, aquele que está próximo de ti. Sabe? Então, precisamos vivenciar isso aí a partir de dentro de casa, do lar. O nosso lar é a nossa primeira congregação, onde nós precisamos praticar o amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Quem está próximo de você? Quem é o teu próximo? Amém? Então, queridos, foi bom ter vocês aqui nessas semanas falando sobre essa liderança que começa dentro de casa. Se estende pela comunidade, pela congregação. Seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom filho, uma boa filha também. Amém? Então, que o Senhor abençoe vocês grandemente. Segunda-feira, nós vamos começar falando sobre temas e ministrações nos evangelhos. Vamos começar com ministrações só sobre o evangelho de Mateus, depois o evangelho de Marcos, depois de Lucas e depois de João. Bom, vamos passar uns meses aqui falando sobre isso aí. Continua conosco. Faz parte desses projetos que são projetos de Deus para a tua vida. Amém, queridos? Deus abençoe, graça e paz. Tenha um final de semana alegre, abençoado e próspero. E desde já eu desejo um feliz Dia das Mães. Amém?